agora eu vou mostrar o design e os resultados da nossa terceira Research Question, né? Quais os impactos das falhas desses projetos? Para a gente responder, né, essa pergunta essa terceira Research Question, a gente contou o número de issues e pull requests que ficaram abertos dos 104 projetos que falharam. A gente encontrou pouco mais de 4.700 issues em abertas que ficaram pendentes e por volta de 300 pull requests em aberto desses 104 projetos que falharam. O impacto negativo dessas issues e pull requests que ficaram abandonadas quer dizer que alguns bugs e melhorias dos projetos eles não vão, né, ser considerados no futuro. E grande parte desses projetos, desses pull requests, desses projetos, eles não serão implementados. Então, esse é um grande impacto negativo desses abandonos desses projetos. Esse gráfico mostra a distribuição, né, das issues e pull requests que ficaram em aberto, sendo que a mediana das issues em aberto foi 32 e a mediana dos pull requests que ficaram em aberto é 4. E na nossa quarta e última Research Question desse estudo, como que os desenvolvedores tentaram evitar a falha dos projetos? Para isso, a gente avaliou, a gente leu manualmente, né, por volta de 1.600 issues, e em 32 a gente percebeu que os desenvolvedores eles discutiam sobre o status, o status corrente dos projetos. Por exemplo, em alguns títulos dessas issues, alguns desenvolvedores perguntavam: esse projeto está morto? Esse projeto ainda está sendo mantido? Esse projeto está sendo desenvolvido? Então, após a leitura dessas 32 issues, a gente notou a presença de 3 grandes estratégias que os desenvolvedores tentaram para que esse projeto continuasse a sua manutenção. Uma delas foi a criação de uma conta organizacional que representava aquele projeto. A gente percebeu essa estratégia em 5 projetos. A gente viu também que eles tentaram incluir novos core developers nesses projetos para estar dividindo as responsabilidades, tanto de estar verificando o issue ou estar verificando os pull requests que eram enviados. E em 3 projetos a gente notou que alguns owners, alguns proprietários, eles procuravam novos mantenedores para os seus projetos para transferir todas as responsabilidades para um outro desenvolvedor. E em 19 casos a gente notou que apenas os desenvolvedores sugeriam que os seus clientes ou seus colaboradores migrassem para outro projeto porque eles não haviam mais plano de estar mantendo esses projetos. Um exemplo da primeira estratégia que a gente encontrou, a gente vê aqui que os desenvolvedores eles comentavam que iam criar uma conta organizacional que representasse aquele projeto e com isso está transferindo as responsabilidades para aqueles desenvolvedores que contribuíam mais para aqueles projetos. Então, a estratégia era criar uma conta organizacional com o mesmo nome do projeto e transferir as responsabilidades de manutenção para alguns desenvolvedores. Na segunda estratégia, o owner, os representantes, os líderes do projeto, eles tinham a intenção de estarem adicionando mais colaboradores para o projeto, para que eles possam estar ou revisando issues ou revisando pull requests. E na terceira, os proprietários dos projetos eles transferiam toda a manutenção, toda a responsabilidade de manutenção para um outro desenvolvedor. Então, esse exemplo aqui é o próprio owner, onde ele estava, né, procurando um novo mantenedor para o seu projeto, para que ele pudesse transferir todas as responsabilidades do projeto para um outro desenvolvedor. Quais são os resultados principais então desse estudo?
As 5 razões mais comuns, então, de falha dos projetos foi devido ao surgimento, né, de um forte competidor, por exemplo, a Apple, em que o seu projeto virou, na verdade, uma feature do iOS, ou virou uma feature do Android. O projeto se tornou obsoleto, funcionamento, não fazia mais sentido. Devido à falta de tempo do principal contribuidor, a falta de interesse do principal contribuidor, e o quinto maior motivo de falha dos projetos foi porque eles eram baseados em tecnologias que não eram mais utilizadas. Outros resultados importantes desse primeiro estudo foi quando a gente comparou os projetos que falharam com os projetos mais populares. A gente percebeu que a utilização dos Contributed Guidelines era presente em apenas 16% dos projetos que falharam, e em 72% dos projetos mais populares eles faziam uso de Contributed Guidelines. Já em relação à utilização de integração contínua, apenas 27% dos projetos que falharam contra 68% dos projetos mais populares. E por último, a presença de licença, onde 61% dos projetos que falharam possuíam licença, contra 81% dos projetos mais populares.